Se eu falar para você a palavra bioconstrução, o que é que vem na cabeça? Uma construção mais orgânica, muito mais ligada à natureza, e aí de repente você pode fechar o olho e imaginar aquela casinha de madeira, com barro, palha, pedra, e achar aquele cenário triste, não é? Com aquele barro todo rachado. Agora, se eu pedir para você fechar os olhos e imaginar o Taj Mahal, e pedir para você imaginar as pirâmides do Egito, pois ambos são bioconstrução. Ah, Basicamente, bioconstrução é um projeto que é feito de uma habitação com materiais que são disponíveis no próprio local, onde não há aquele transporte de um local para outro e que esses materiais sejam completamente ou mais próximos, integrados à natureza. A construção de uma casa clássica, pensando no formato de alvenaria, com cimento, enfim, com todo aquele material que a gente já sabe que basicamente fundam uma casa. O grande problema é o excesso de água que a gente utiliza e o transporte dos recursos de um lugar para outro. Não é? Isso muitas vezes prejudica a construção e encarece a construção. Até então, as pessoas se juntavam, se uniam para poder construírem as suas casas, as suas aldeias, os seus bairros, as suas cidades, e assim as comunidades eram criadas. Se a gente perguntar, sei lá, para os nossos avós, para aquele tio, né, para aquele vizinho mais velho, com certeza vai se lembrar de alguém, ou até mesmo já participou de algum movimento de mutirão, né, de ajuntamento de pessoas para a construção de residências, de casas, de bairros e tal. Estamos vivendo tempos de quebrar vários paradigmas, né? Questionamos aí o nosso combustível, né? O que é que nos leva de um lado para o outro, a nossa alimentação e também a nossa forma de viver, porque nós nascemos dentro de um formato de alvenaria, de concreto, e fica difícil imaginarmos que é possível viver em casas como aquela igreja que tem no fundo da sua rua, não é? Como aquele museu que tem na sua cidade, que foi construído há muitos anos atrás, ou que era uma casa antiga que virou um museu. Importante, não confundirmos bioconstrução com casas ecológicas. A bioconstrução, ela é basicamente os materiais que eu utilizo para construir essa casa, não é? E o estudo que eu faço para que essa construção seja bem sucedida. E uma casa ecológica, ela já engloba outras coisas. Muitas vezes elas estão ligadas, mas são assuntos diferentes. Uma casa ecológica, ela pensa na forma de energia que essa casa pode gerar, como ela pode armazenar e captar água, e também como ela pode eliminar os seus dejetos através das fossas, por exemplo. Isso são algumas das questões que são avaliadas, não é, dentro de uma casa ecológica. Pensando que a casa é o nosso segundo corpo, né? A gente tem um corpo vivo que habita esse planeta e temos uma segunda casa, não é? Que é talvez a nossa pele mais grossa para os nossos dias e noites. Estamos vivendo um momento de expansão desse mercado, não é? Começamos a olhar isso como um mercado. Há muitas construtoras, empreiteiras que começam a olhar para isso como um setor e começam a se especializar e oferecer esse formato de construção já na sua cartela de produtos. Não é? Isso é muito interessante porque a gente também tem uma outra opção. O pau a pique, que é tão tradicional, né, tão conhecido no Brasil, principalmente no Nordeste, os historiadores não chegam em nenhum consenso de onde vem, não é, esse tipo de construção. Mas uma curiosidade é que acredita-se que seja a junção de três técnicas, de três povos, de três culturas, não é? Os povos originários, os povos indígenas, não é? E os povos africanos, que traziam sua forma de construção, e também os povos portugueses, que traziam já a construção que era comumente feita em Portugal na altura. Tenho aqui alguns exemplos de casas espetaculares de bioconstrução. Se você tem preconceito, acho que agora ele vai para o chão. Exemplo, a taipa, não é? Muito famosa. O pau a pique, não é? O tamanho dessa construção em pau a pique é uma coisa absurda. Podemos ver também o adobe e o hiperadobe, o cob. Uma ideia de iniciar, né? Se você é uma pessoa que tem esse interesse de iniciar, sempre começar com uma coisa pequena, né? De repente fazer uma casinha de cachorro, né? Fazer ali um forno a lenha, uma casinha de boneca, né? Poder experimentar essas técnicas. Há muitos cursos interessantíssimos acontecendo nesse momento. E é mais uma opção que a gente tem de poder pensar, né? Você está pensando em construir uma casa, está com uma ideia, tem um terreno, gostaria de experimentar alguma coisa,
há sempre essa possibilidade.